E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero tratar um pouco deste assunto, com essa pergunta, né? Uma pergunta meia grosseira, né? Eu não sei, talvez seja grosseira para algumas pessoas, né? Soe aí no seu ouvido como como uma provocação, né? Mas não é, né? É uma realidade. Fazendo essa pergunta, né, nesse vídeo. O que você está fazendo, né, com a Bíblia, né, com as Sagradas Escrituras, que é da igreja, né? O que você está fazendo, né, com as Sagradas Escrituras, que é o livro, né, da igreja? O que você está fazendo com a Bíblia, que é o livro da igreja? Essa pergunta, né, é uma pergunta direta àqueles que estão fazendo mau uso das Sagradas Escrituras. Sabe por quê, meus irmãos? Eu creio, meus irmãos, que isso um dia vai cada vez mais saindo do controle e como é que se diz, né? Saindo do controle e ficando mais grave ainda, né? A banalização da Bíblia, né? A gente nunca viu um tempo como esse tempo que a gente está vivendo, né? Uma banalização daquilo que é sagrado para muitas pessoas, aquilo que é sagrado para muitas pessoas, uma minoria está fazendo mau uso. Não sei se você viu aí nas redes sociais, uma pessoa que não crê, quem já viu, né? Quem já imaginou isso? Um homem totalmente carnal, um cara que não tem espiritualidade, um cara que não crê, se passar, né, se prestar a esse papel de querer dar aula sobre as Sagradas Escrituras, que é um livro da religião, né? É um livro da religião. A Igreja Católica entende isso, né? A Igreja trouxe, né, esse livro para a humanidade, para ser lido em comunhão com a Igreja. Tiraram, né, esse livro, a Bíblia, né, da Igreja, do seu lugar natural, e a gente nunca viu, né, tanta banalização da palavra de Deus. Repito, um homem totalmente, né, carnal, sem nenhum, não demonstra, né, nada de espiritual. Aí vai ler as Sagradas Escrituras com total desrespeito, né, aquilo que é sagrado para muitas pessoas. Então, meu irmão, será que isso não está havendo aí um equívoco muito grande na sociedade? Onde já se viu tamanho, né, tamanho desrespeito com um livro que custou caro para a igreja, né, trazer até nós? Perseguições. Se não fossem os monges, né, os copistas, copiando milhares e milhares de cópias, né, das Sagradas Escrituras, ela não teria sobrevivido, né, às investidas dos bárbaros, que queimavam a igreja, queimavam mosteiro, amontoava tudo e tocava fogo. Então, se não fossem milhares e milhares de cópias feitas pelos monges, né, católicos, e vejam, feita, né, numa época que não tinha energia elétrica, não tinha caneta como a gente tem hoje, não tinha papel como a gente tem hoje, feita, né, letra por letra, né, a punho dos monges. Aí tiraram essa Bíblia do seu lugar natural, e hoje o que se vê é homens e mulheres reunidos, banalizando os textos bíblicos. Parece que o poder civil, né, não pode fazer nada. Parece que é isso mesmo. Dizem que é uma liberdade de expressão. Mas será que não está havendo exageros nessa liberdade de expressão? Eu posso pegar um livro sagrado para muitas pessoas e simplesmente sair dizendo isso é uma farsa, isso é mentira, isso né, zombando dos personagens bíblicos, né? Porque não entende. É um homem totalmente, são homens e mulheres totalmente, né, carnal. Aí se mete na religião, tira um livro que para a religião é sagrado, para a religião é palavra de Deus, para eles não vale nada. Então, e muitos desses que estão fazendo isso, vêm, infelizmente a gente tem que dizer isso, e a maioria desses que estão fazendo isso com as Sagradas Escrituras, a maioria que está fazendo isso com as Sagradas Escrituras, né, infelizmente, com o coração dolorido, a gente precisa dizer, a grande maioria veio, né, do protestantismo. Então é como disse um padre uma vez, que o protestantismo, né, abriu essa porta do relativismo
para o mundo. Todo mundo pega as Sagradas Escrituras. Veja, eu não estou censurando você ter uma Bíblia em casa e você ler. O fato é que você está fazendo isso de modo particular, tirando a sua interpretação pessoal. Aí você está indo contra o princípio das Sagradas Escrituras. Você pode ter a Bíblia em casa e deve ter, para você ler, para você se alimentar, para você se fortalecer, como eu faço e como muitas pessoas fazem. No entanto, deve ser feito em comunhão com a Santa Igreja, com a igreja que deu trabalho construir essa Bíblia, né, ao longo dos primeiros séculos e trazer, né, até nós. Então, essa Bíblia deve ser lida, né, e ela foi, né, pensada para ser lida, né, na igreja. E o interessante, meus irmãos, que está escrito nisso nela. Mas esses professores, né, agnósticos, esses estudiosos, esses iluminados, esses fundadores de seitas, não levam em conta isso. Então, como um trator passando por cima da palavra de Deus, banalizando, sem levar em conta, por exemplo, né? Eu vou sempre nos canais, né, às vezes de ateu militante, e estou sempre lá colocando, olha, coloca Colossenses 4:16. Está falando que o livro foi projetado, né, foi pensado para uma comunidade. Ali uma comunidade de pessoas que creem em Deus. Se você não crê em Deus, se a sua comunidade não crê em Deus, você sabe pelo menos o que é respeito? Né? Sabe o que é respeito? Vai fazer outra coisa da vida, né? Veja, Colossenses 4, versículo 16, diz assim, o apóstolo diz assim, ó, assim que esta carta for lida na vossa comunidade, portanto, né, na igreja que estava ali, naquela localidade, sob a jurisdição apostólica, quando vocês lerem essa carta, né, na vossa comunidade, fazei que seja lida também na igreja de Laodiceia, e vós também fazei a leitura da carta vinda de Laodiceia. Ou seja, as comunidades iam crescendo sob a jurisdição apostólica, então uma carta ia para lá e a que estava lá trazia para cá, para fazer essa troca, para a palavra de Deus ser transmitida igualmente para toda a comunidade, né? Mas veja, essas comunidades elas tinham, né, a jurisdição apostólica. Então veja, as cartas, o Novo Testamento, né, foi escrito para essa comunidade católica, para essa comunidade que já no ano 107 já era chamada de católica, para essa santa igreja que Cristo fundou. Então o livro, a Bíblia, que muitos estão banalizando, pode ser até um de vocês que estão me ouvindo, estão banalizando as Sagradas Escrituras, não consegue ter fé, mas eu creio que você consegue ter respeito, né? Consegue ter respeito. Puxa vida, esse livro é da Igreja Católica, foi a Igreja Católica quem moldou, quem canonizou, quem disse que esse livro é autêntico. Então, não estão sendo, né, incoerente, arrancar essa Bíblia, né, do seu lugar natural e fazer uma leitura de modo particular, uma leitura que não é na comunidade, como está aqui, ó, lê a Bíblia na vossa comunidade. Essa carta é para ser lida na comunidade e fazer esse repasse da carta, né, para as comunidades. Vejam, mais um texto, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. 1 Tessalonicenses 5, 27. O apóstolo vai fazer mais um apelo. Veja, pelo Senhor, promete-me que esta carta seja lida a todos os irmãos. Veja, meus amigos, né, meus irmãos e companheiros, como se diz, né? Veja, mais um versículo dizendo, essa carta, né, ele faz até um apelo. Pelo Senhor, promete-me, né, uma promessa, promete-me. Ele quer que a gente prometa para ele, né, que a igreja prometesse para ele, promete-me que esta carta seja lida a todos os irmãos. Então, se você não é irmão, se você não é daquela comunidade, se você se considera fora dessa comunidade, desses irmãos, eu peço respeito, né? Eu peço respeito, né, você. Porque ninguém vai pegar um livro de um autor aí e vai banalizar, e vai fazer vídeos banalizando, dizendo isso aqui tá errado, isso aqui não existiu. Se não é a sua praia, a religiosidade, se você não é uma pessoa religiosa, eu pergunto, por que você está fazendo isso com a Bíblia?
no mínimo você está sendo desonesto com você mesmo. Não é a sua praia. Você não crê como nós católicos cremos. Esse livro foi feito, né, pelos católicos e para os católicos, para essa visão católica. A gente consegue perceber isso com muita clareza. Foi feito para essa visão católica. Então veja, lemos 2 textos aqui dizendo que a Bíblia é para ser lida na comunidade. E aquela comunidade era a comunidade católica. Já no ano 107, era chamada comunidade católica, né? Igreja Católica. Então, esse livro pertence à Igreja Católica. Repito, não é uma censura se você quer ter as Sagradas Escrituras. Mas leia ela com prudência. Se você não é católico, leia ela com prudência. Se você é ateu, militante, quer ler as Sagradas Escrituras, eu não estou te proibindo de você ler. Veja, e nem posso fazer isso. Mas leia ela com um espírito com esse espírito, entendendo que é um livro moldado pelos católicos e para os católicos. Se você não crer como os católicos, leia ela com respeito. Leia ela simplesmente com respeito. Porque ela está sendo banalizada, aí eu vejo aí nos canais, né, de ateus militantes, e também nas seitas, de muitas seitas protestantes, fazendo profecias que não está de acordo nenhum com as Sagradas Escrituras, nem mesmo, infelizmente, né, a gente diz isso, os irmãos protestantes não gostam, mas nem mesmo no protestantismo existe um versículo sequer que aprove, né, o protestantismo. Então veja, é uma banalização das Sagradas Escrituras, porque tirou as Sagradas Escrituras no seu lugar natural. Vamos ler mais alguma coisa para a gente entender. Veja, por exemplo, no livro na segunda carta de São Pedro, segundo São Pedro, capítulo 1, versículo 20, né, e 21, ele está falando das Sagradas Escrituras. Veja, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Já tem um alerta. Veja o que o apóstolo diz. Pois deveis saber. Olha só isso aqui, né? Pois deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é objeto de explicação pessoal. Antes de tudo. É como se ele estivesse falando assim, olha, você vai ler as Sagradas Escrituras? Vai, beleza. Antes de tudo, deveis saber, nenhuma profecia da Escritura é objeto de explicação pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. Então veja, o livro já alerta, né? O apóstolo já alerta. Antes de tudo, saiba disso, que nenhuma profecia da Escritura é objeto de explicação pessoal. Esse versículo está dizendo o quê? Está dizendo que a Bíblia não é de interpretação pessoal, correto? Então, é de interpretação de quem? De um grupo da igreja que a gente viu agora há pouco, lido na comunidade, porque aquela liderança da comunidade vai fazer a devida interpretação. Então veja, ela pode ser lida, mas ela não é de interpretação pessoal. O que é interpretação pessoal? Você pode ler um salmo, você pode ler tudo, você pode ler nas Sagradas Escrituras. Quando chegar em partes difíceis, que você não sabe, você vai correndo fundar uma igreja? Você vai correndo se afastar da igreja? Não, você vai ser prudente e vai ser guiado pela igreja, por essa autoridade. Já que ele está dizendo aqui, ó, não é de interpretação particular, porque ele está dizendo que é de interpretação da igreja, dos ministros da igreja, dos ministros, né, ordenados da igreja, do magistério da igreja, já que ela não é de interpretação pessoal, particular, né, é de interpretação da igreja. É isso que ele quer dizer. Então, na dúvida, não funde uma igreja. Na dúvida, não saia da igreja. Na dúvida, não seja ateu militante. Na dúvida, não seja, né, protestante, não saia da igreja. Na dúvida, o que é que ele está dizendo? Antes de tudo, não é de interpretação particular. Aí esse texto aqui está me incomodando. Aí eu li as Sagradas Escrituras, eu vi aqui uma parte que está me incomodando.
procura a igreja, porque não é de interpretação particular. Porque a profecia jamais, né, foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. Então, vai ser nesse mesmo sentido, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que vai também fazer a devida interpretação. Por quê, meus irmãos? Veja, o próprio apóstolo Pedro vai falar também, mais para frente, né, na sua segunda carta ainda, capítulo 3, agora versículo 16, ao que ele vai falar do perigo da interpretação sem uma instrução. Veja, olha o perigo que essas pessoas estão correndo ao tirar a Bíblia do seu lugar natural e fazer a sua interpretação, né, particular, pessoal. Veja o que diz o apóstolo Pedro, capítulo 3, né, da sua segunda carta, versículo 16. Ele trata disso também em todas as suas cartas. Está falando aqui do apóstolo Paulo. Se bem que nelas se encontram algumas coisas difíceis. Aquilo que eu falei agora há pouco, coisas difíceis na Bíblia, né? Que homens sem instrução e vacilantes deformam para a própria perdição. Aliás, é o que fazem também com as demais escrituras. Olha aí. Causa a perdição. Pode causar a perdição. Sim, lendo as Sagradas Escrituras, pessoas sem instrução, né, sem a devida instrução, às vezes vacilante, não quer se converter, né, quer viver no pecado, como eu disse agora há pouco, né, homens materiais, não querem viver, não entende o que é espiritual, a parte espiritual da Bíblia, são vacilantes, aí deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição, como disse, né, o apóstolo Pedro. Então veja o perigo que é de você ler as Sagradas Escrituras fora da igreja. Então, ela fora da igreja, ela causa isso. É eu que estou inventando isso? Você não viu, né, nesse vídeo mostrando 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, né? Conferir aqui, ó, versículo 20, né? Que a Bíblia não é de interpretação pessoal. Você não viu aqui o apóstolo dizendo que pessoas vacilantes e sem instrução, não tem uma formação, né, bíblica e quer interpretar textos difíceis? Veja aqui, está dizendo o quê? Textos difíceis. Então, a Bíblia deve ser lida em comunhão com a Santa Igreja. Veja, meus irmãos, eu vou ler mais uma coisa aqui, importantíssima, que o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, vai dizer. Veja, João, primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Veja, o apóstolo está pedindo comunhão com a igreja. Estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por que é preciso estar em comunhão com a igreja? Para entender. Aí o apóstolo explica, né? Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. A comunidade estava perdida. O apóstolo chega e conforta. Olha, para você não andar perdido, para vocês não andarem perdidos, não saber de onde vocês vêm, estejais em comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares. Então, meus irmãos, por que aqui hoje há tanta, né, variedades de mestres na sociedade? Isso já estava profetizado nas Sagradas Escrituras. Para a gente não se perder, o que é que o apóstolo está dizendo? Estejais em comunhão com a igreja. Com qual igreja? A igreja que veio de Cristo, a única que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Então, ó, a Bíblia não é de interpretação particular, é para ser lida em comunhão com a igreja. É um livro escrito para ser lido na comunidade dos irmãos, como a gente viu nesse vídeo. Se você não pertence a essa comunidade, se você não se sente irmãos, você vai ler esse livro e não vai encontrar, digamos assim, o seu sabor, né? A sua eficácia, né, plena. Por quê? Porque você está lendo de modo particular, fazendo, né, a sua interpretação de modo, né, particular, indo contrária às Sagradas Escrituras, sem estar em comunhão com a igreja, como disse, né, o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, é isso que a gente deve fazer. E o apóstolo Paulo era um profundo, né, entendedor, né, da palavra de Deus. E uma coisa foi revelada a ele que é interessante demais nas Sagradas Escrituras, né? Que foi revelado a ele que sem estar em comunhão com a igreja, com as colunas da igreja, a corrida é em vão. Como está lá em Gálatas 2, versículo 2, né, ao versículo 9. Ou seja, então foi revelado, o próprio Deus revelou a Paulo que se ele continuar, para ele não continuar, né, fundando as suas igrejas, como se elas fossem igrejas independentes dos apóstolos de Jerusalém. Então, Deus inspira, né? Deus revela a Paulo, ele sobe a Jerusalém e expõe isso, né, aos apóstolos. E os apóstolos reconhecem, né, o ministério de Paulo. A gente vê em Gálatas 2, versículo 9, que eles deram as mãos, né, em sinal de comunhão recíproca. Em sinal de comunhão. Então, para eu e você imitar Paulo, a gente deve imitar Paulo. Deve estar em comunhão com a Santa Igreja. Então, para finalizar nosso vídeo, podemos e devemos ler as Sagradas Escrituras, porém, nesse espírito, né, em comunhão com a Santa Igreja, para não acontecer o que o apóstolo Pedro disse. Não fazer interpretações, né, de textos difíceis, não deformar, assim como as pessoas fazem com todas as Sagradas Escrituras, para não cavar, né, a própria perdição. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, com esse tema. O que você está fazendo, né, com a Bíblia? Fica aí esse vídeo para a gente analisar. Mande esse vídeo, né, se for possível, né, para pessoas ligadas ao ateísmo, ao protestantismo, pessoas que não se importam com isso, que eu expliquei aqui, né? Não se importam em pegar um instrumento da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e tirá-lo do contexto, tirar do seu ambiente natural para fazer a sua interpretação pessoal, contrariando, né, as Sagradas Escrituras. É isso que eu peço a você. Ajude, né, a divulgar esse vídeo. Isso não pode, né, acontecer. Esse modo de interpretação equivocada de muitas pessoas está trazendo, né, à tona, está trazendo aí nas mídias uma imensa, né, profanação aquilo que é sagrado. A gente vê pessoas, né, do ateísmo militante profanando personagens bíblicos. E repito, né, muitos deles ali daquela bancada vieram do protestantismo. Estão faltando com respeito, né, à religião que salvou a nossa, né, civilização. Estão faltando com respeito. Pelo menos tivesse respeito, tratasse a coisa com respeito. Repito, não estou te censurando pelo fato de você ler as Sagradas Escrituras, mas estou censurando o modo como está sendo feito. Fora da igreja. Vamos tolerar, mesmo que seja fora da igreja, mas tenha mais respeito. Né? Tenha mais, né, respeito. Você, isso aqui eu estou falando para protestantes, né, radicais, para ateus, né, radicais, que costumam banalizar aquilo que é sagrado para muitas pessoas. Beleza, meus irmãos? Então esse vídeo que eu quis deixar nesse momento, né, tratando desse assunto. A Bíblia é um livro da igreja. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.